a minha carreira aqui na USP, mestrado, doutorado, pós-doutorado aqui em 2 escolas no Brasil, todos eles sobre cultura e comunicação. E eu sempre me lembro como a Nazaré me recebeu, né, de uma forma muito solícita na casa dela, um dia de calor muito grande, e ela me impôs algumas condições para entrar no Prolan, no CELAC. Ela me falou: você tem de cumprir o teu curso no tempo determinado pelo regulamento da ECA, porque esta vaga é pública e eu não quero aluno vagabundo. Somos nós que estamos pagando a sua formação, então você não vai poder exceder o seu tempo. A segunda condição, você tem de trabalhar, porque você não vai mamar nas tetas do Estado ou da universidade. Então você vai ter que produzir, tendo em vista, você tem que retornar com esse estudo de alguma forma para a sociedade. Eu não conhecia Nazaré não me conhecia, e nós firmamos um pacto ali na casa dela, no Rio de Janeiro, em Santa Teresa. Nós formamos um grupo, fomos ao Fórum Social da Venezuela, em Caracas. Fomos eu, Fabiana Amaral e a professora Nazaré. Participamos de uma mesa durante o fórum. Esses estudos, essas trocas feitas com outros pesquisadores, eu acho que a minha pesquisa ela colaborou muito, né? E cumprindo a promessa que eu tinha feito com a professora Nazaré. Fiz um projeto para o doutorado, o professor Sebastião me apresentou a professora Nazaré e fiquei muito feliz, emocionado na época de conhecê-la. Ela já foi extremamente rígida comigo no primeiro dia, disse que se eu estava brincando, eu bati na porta errada, e que eu disse que não estava brincando, que ia fazer, e acabei fazendo, ela me aceitou como orientando, e fiz o doutorado com ela. Foi o meu primeiro contato com o CELAC, né? Com a Nazaré, à parte, porque é uma pessoa excepcional, de uma rigidez no sentido das cobranças, dos seus compromissos, mas também de uma amabilidade muito grande, né? Ela adotava os seus orientandos e os tratava quase como filhos, mas sem perder o rigor e a sua condição de orientadora, de cientista, e na cobrança de uma postura ético-política em relação ao conhecimento, em relação à formação. Porque sabia que estava formando, a professora Nazaré sabia que estava formando professores que iriam formar outros professores, outros alunos, outras pessoas. É dentro dessa postura que ela carregou na sua trajetória que se deu o nosso relacionamento. É claro que ele era tenso no sentido das cobranças no campo da ciência, no campo da pesquisa, do conhecimento, mas era extremamente amável no trato, porque era uma pessoa que, apesar de não ficar escrevendo o tempo todo no campo da poesia, ela tem um vínculo com o pensamento poético, com a arte, tanto que depois passou a pintar, e eram quadros, eu tenho quadros dela, eram quadros muito significativos, um mergulho na vida brasileira. Isso demonstrava a sua sensibilidade. Então trabalhar com uma pessoa assim era muito difícil, mas era extremamente agradável ao mesmo tempo, né? Então o CELAC proporcionava isso. Eu achei muito bom trabalhar com ela, acho que marcou muito no sentido de ser uma guerreira, né? De ser uma batalhadora, de ter muita iniciativa, de enfrentar coisas assim. Foi lá em Cuba ela brigando com os caras lá, porque tinha muita burocracia lá dentro mas uma pessoa assim que teve conseguiu juntar grupos de pessoas que estavam interessadas nesse trabalho, né? Então eu acho que a contribuição de Nazaré eu acho que precisa ser assim destacado, os valores, né? As coisas que tem aqui não é, isso perde importância no processo, que ressalta todos esses valores que essa contribuição toda que ela deu para esse trabalho, né? Que está repercutindo, né? Assim, eu nunca mais vi Nazaré, mas eu sempre falo dela lá. Um bocado de aluno conhece lá em Pernambuco, né? E outros lugares, porque a gente sempre só como referência, né? É uma referência. Em 90, a gente foi para Cuba. Ela pegou todos os orientandos dela, escreveu num congresso em Cuba.
Eu tinha 27 anos, foi minha primeira viagem internacional. A gente participou, né? Foi quase 30 pessoas, né? Quase o avião todinho da Cubana era a gente que estava lá. Apresentou os projetos de pesquisa nossos, Congresso Internacional. Eu cheguei a dar uma aula, né? E a partir daí eu gostei muito, né? Desse jeito dela, né? Dessa coisa que é muito ativa, apaixonada, né? Posicionada politicamente, né? Isso é fundamental. Nazaré sempre foi uma pessoa muito... tinha uma posição política, né? De defesa do bem-estar social, né? De ser contrária à exploração, à opressão, né? Pesquisa, na verdade, tinha essa função para ela. E essa coisa, essa relação muito próxima aos orientandos, né? Uma pessoa apaixonada pela orientação, pelas aulas, tudo isso. A Nazaré foi muito importante, né? Ela sempre incentivando, ligando, sábado, domingo, não tinha horário, à noite, sempre disposta, né? Essa paixão que ela tinha, de fato, com a pesquisa, com os orientandos, né? E ela, assim, né? A energia dela, né? Ela nos contaminava. Então eu tenho muita saudade dela mesmo, assim, de estar junto, né? E acho que ela é uma pessoa que não só faz falta pra gente ou pra mim, mas pra universidade. Acho que a Nazaré faz falta pra universidade. Ela e pessoas como ela. Né? Isso é uma coisa de muita saudade, né? É que, sendo a Nazaré uma pesquisadora preocupada com a metodologia nos trabalhos de pesquisa, né, nessas propostas investigativas, ela era o próprio método, vamos dizer assim, porque ela trazia os elementos motivadores para desenvolver as discussões, as percepções e, ao mesmo tempo, ela conseguia catalisar, né, as iniciativas. Ela tinha a capacidade de congregar mesmo as pessoas nessas reuniões, ela tinha a capacidade de envolvê-las mesmo, fazer com que cada uma expusesse ali o seu ponto de vista, a sua expectativa, o seu desejo de que aquilo se desenvolvesse. Bom, as reuniões, eu digo que isso era uma alegria, porque as reuniões eram sempre festivas. Elas sempre terminavam com alguém cantando, alguém dançando, alguém trazendo algum demonstrativo do que sabia fazer, de alguma coisa perdida na história, vamos dizer assim, que alguém não se lembrava mais, aí tinha alguém que voltava, que ia lá nessa circunstância. Coisa que ela não faria, a pessoa não faria se fosse numa situação cotidiana. Mas a Nazaré, tendo essa representatividade, né, que ela despertou ali, né, esse reconhecimento que ela despertou nesse grupo, ela conseguia esse tipo de manifestação. Entrei no CELAC, já conhecia, né, a coordenação do CELAC, a professora Nazaré, em 2000. Então a gente já tem aí, para trás disso, 10 anos de pesquisa, né? Então essa pesquisa anterior, ela foi consolidada a partir dos projetos que a professora desenvolveu no seu pós-doutorado e sempre uma preocupação em tratar a cultura como um campo de conhecimento, buscando a interligação entre as culturas da América Latina. Eu acho que um dos grandes feitos da proposta inicial, dado pela professora Nazaré, foi exatamente discutir o conceito de cultura. Perceber a importância do que conhecemos e entendemos por cultura nas relações político-sociais. A necessidade de pensar a América Latina na sua profundidade, para além de uma geografia ou de uma história que não mergulhasse nas profundezas do continente complexo como é a América Latina. A Nazaré, ela falava uma coisa muito interessante, né? Que a pesquisa, quando ela fica restrita ao próprio núcleo de pesquisa, o grupo de pesquisa, ela morre. Ela só vai se revigorar quando ela atinge a comunidade, atinge a população. O grande aprendizado no CELAC, no CEBELA e com a Nazaré foi que a pesquisa coletiva ela é muito mais rica, né?
essa troca de informações e tal. E aí é interessante, né? Porque quando você pensa em pesquisa coletiva, não é só juntar ideias, mas você exercer uma ética, né? Isso que é interessante, que é a ideia do respeito. Significa você conviver com a diversidade de ideias, conversar com a diversidade de perspectivas, né? Você aprende muito com isso, né? E acho que a gente aprendeu bastante, né? A gente amadureceu bastante nessa trajetória. É importante para mim ressaltar que acho que vocês estão no caminho certo.